Olá, seja bem-vindo à nossa entrevista referente ao Novembro Azul, em prevenção ao câncer de próstata. Conforme a gente falou na introdução, a gente desenvolveu uma entrevista especial com o Dr. Cláudio para que todas as suas dúvidas referentes ao câncer de próstata sejam tiradas. A gente fez esse cenário de uma forma mais dinâmica para facilitar o seu entendimento. Lembrando que essas perguntas são feitas pelos próprios pacientes dele durante as consultas. O Dr. Cláudio, ele é médico do trabalho há mais de 20 anos, médico de trabalho de mais de 40 empresas. Ele é professor de biologia, ele é o diretor médico e presidente aqui da LaborLife. Então, nós vamos ter momentos preciosos aqui para estar tirando essas dúvidas. Lembrando que todo esse conteúdo, ele vai ser disseminado nas nossas redes sociais, como na plataforma de ensino à distância, gratuitamente para os nossos pacientes e clientes. Lembrando que se ficar alguma dúvida adicional, você pode sinalizar nas redes sociais ou na nossa plataforma de ensino à distância, que o Dr. Cláudio terá o maior prazer de atender. Então, vou começar aqui com a primeira pergunta passada pelos pacientes do Dr. Cláudio. Doutor, no mês passado foi comemorado, no mês de outubro, foi comemorado o Outubro Rosa em alusão ao câncer de mama. Já nesse mês estamos comemorando ou tratando, falando, abordando o tema Novembro Azul em alusão ao câncer de próstata. O senhor poderia falar um pouco sobre o que é câncer? Eu queria entender um pouquinho o que é câncer. O senhor poderia falar para a gente? Bom dia. Bom dia. Olá, doutor Bruno, doutor Cláudio falando. É com grande satisfação que me encontro nesse momento. Gostaria, inclusive, de agradecer a Deus pelo fato de estar nos proporcionando, né, esse momento ímpar para que nós possamos tirar algumas dúvidas relacionadas com essa doença tão temida e tão falada sobre câncer. Logicamente, nós vamos nos deter sobre câncer de próstata, mas eu gostaria, como bem perguntou o Dr. Bruno, o que é que vem ser câncer? Nas minhas abordagens no dia a dia, a gente escuta muita gente falar: eu já tive um irmão que morreu de câncer, meu pai morreu de câncer, meu sobrinho morreu de câncer. E eu pergunto às vezes: e o que é o câncer? E ninguém sabe realmente explicar de maneira didática o que é o câncer. Eu queria lembrar que a explicação que eu vou dar aqui é uma explicação didática, né? Ela, apesar de ser científica, mas ela é muito mais endereçada não aos médicos, e sim às pessoas de uma maneira geral, para que elas possam ter uma ideia, né? Porque nada melhor de você ver aquilo que você está escutando. Perfeito. Então, eu gostaria de lembrar o seguinte aspecto. Nós temos trilhões de células elevado a N, e essas células apresentam funções diferentes. Então, quem é que determina a função de uma célula? Quem determina a função de uma célula é a proteína produzida pelaquela célula, ou as proteínas, né? Então, por que é que a célula do olho, né, que tem a função de distinguir as cores, distinguir o distanciamento dos objetos, a forma dos objetos, por que que ela tem uma função diferente das células hepáticas? Já as células hepáticas já têm funções diferentes das células pancreáticas. Por que que elas todas são células têm funções diferentes? Exatamente porque elas produzem proteínas diferentes. As proteínas produzidas pela célula do olho, do globo ocular, são totalmente diferentes das proteínas produzidas pelos hepatócitos, que são as células do fígado, que, por sua vez, são diferentes da célula do pâncreas, e assim sucessivamente, ok? Um outro detalhe importante, eu queria que vocês entendessem, é que todo ser vivo, ele apresenta as suas proteínas
E essas proteínas, algumas delas são consideradas vitais e outras não vitais. Independente de ser um mosquito, de ser um verme, de ser uma mangueira, um cajueiro, de ser um ser humano, cada ser vivo, ele tem as suas proteínas. E são essas proteínas que determinam, como eu já falei, as suas funções. As proteínas, né, já que elas determinam a função das respectivas células, ela tem funções diferentes. Mas a gente queria lembrar aqui um detalhe super importante. Todo ser vivo apresenta proteínas vitais e não vitais. A palavra vital vem de vida. É a proteína que aquele ser vivo tem, e se aquela proteína, por acaso, perder a função, o paciente ou o dono daquela proteína vai a óbito. Isso é proteína vital, que eu vou já dar um exemplo. E existem as proteínas não vitais. As proteínas não vitais são aquelas que o indivíduo tem, mas se elas, por um motivo qualquer, elas perderem a sua função, o indivíduo poderá até vir a ter alguma alteração, mas que não vai levar ele ao óbito. Vamos dar um exemplo aqui na espécie humana. Por exemplo, nós temos uma proteína no nosso sangue, mais precisamente nas hemácias, uma proteína chamada hemoglobina. Essa proteína hemoglobina, ela tem a função de transportar, carregar o oxigênio dos pulmões para todas as células do nosso corpo. Todos nós sabemos que nossas células não podem viver mais de 30 segundos sem oxigênio. Quem é que leva esse oxigênio dos pulmões para todas as células? É a hemoglobina. Eu pergunto para vocês, se nesse momento nós tomarmos uma droga e essa droga neutralizar essa função dessa proteína hemoglobina, eu pergunto, nós vamos morrer? Parabéns para vocês, tenho certeza que vocês responderam sim. Vão porque as células vão deixar de receber oxigênio. Então, ela é uma proteína vital. Perfeito. Outro detalhe, nós temos uma outra proteína na nossa pele chamada melanina. Inclusive, essa proteína todo mundo sabe que ela é responsável pela cor da pele, pela cor do cabelo, pela formação da unha, essa melanina. Eu pergunto para vocês, se nós tomarmos uma droga e nesse momento, essa droga neutralizar a função da melanina, eu pergunto, nós vamos evoluir para o óbito? Parabéns mais uma vez, eu tenho certeza que vocês estão dizendo que não. Então eu pergunto, essa melanina, que é uma proteína, ela é vital ou não vital? É uma proteína não vital. Então, pronto. Então, tudo vai partir agora dessa breve introdução que eu acabei de falar. O que vem ser, na realidade, o câncer? O câncer, ele é uma doença que não é causada por nenhum ser vivo. Ele não é causado por vírus, por protozoário, por verme, por fungo, por bactéria. O que determina, o que é, na realidade, de maneira bem objetiva, o câncer. É o seguinte, nós temos na nossa célula os ácidos nucleicos, o DNA e o RNA, e esses ácidos nucleicos são responsáveis por comandar a síntese das proteínas. Só que a síntese das proteínas não ocorre onde estão o DNA e o RNA, que se encontram no núcleo. As proteínas ocorrem na estrutura citoplasmática chamada ribossomo, que nada mais são do que fábricas de proteína. O ribossomo recebe uma informação, essa informação é sob forma de código, chamado código genético, e o ribossomo, quando recebe a informação, ele tem no seu interior estruturas bioquímicas, fisiológicas, anatômicas, citológicas, para formar a proteína que está sendo solicitada pelo DNA da célula. Ora, então vamos raciocinar o seguinte aspecto. Se o DNA manda uma informação
para uma determinada célula, dizendo, ribossomo, fabrique essa proteína. Ele vai fabricar. E como eu disse para vocês, essa proteína ela vai ter uma função e essa função vai determinar a função da célula que ela está sendo produzida. Se for fígado, fígado, se for pâncreas, pâncreas, se for coração, coração e assim sucessivamente. Mas nós sabemos que existe um detalhe chamado mutação. A mutação é um erro no código genético. Ou seja, o que é esse erro no código genético? Num determinado momento, que depois nós vamos ver quais são os fatores que determinam essa variação desses momentos, num determinado momento, um DNA, ele manda uma informação errada para a célula. Nós sabemos que essas informações são código genético, onde participam as bases nitrogenadas guanina, citosina, timina, uracila, que vocês lembram quando vocês estudavam biologia. Então, se a informação do DNA vai errada para a proteína da célula, então aquele ribossomo ele vai fabricar uma proteína anormal. Essa proteína anormal, ela vai inibir as funções normais das proteínas que são normais da célula e essa célula vai perder a sua função. Então, isso é que é exatamente o câncer. O câncer é uma mutação em que ocorre um erro no código genético. Esse código genético vai para o ribossomo errado, leva o ribossomo a produzir uma proteína errada. Essa proteína vai inibir as células, as funções das células normais. Por exemplo, nós podemos viver sem pâncreas? Podemos não. Se as células do nosso pâncreas deixarem de funcionar, nós vamos evoluir para o óbito. Então, você morreu do câncer de pâncreas. A mesma coisa, a gente pode viver sem fígado? Não. Então, a partir do momento que as células do fígado elas estão passando a produzir uma proteína que está inibindo as suas funções normais, o indivíduo vai evoluir para o óbito. Tá certo? Eu acho que assim, doutor Bruno, eu acho de uma maneira assim didática, né? Não muito acadêmica, mas para que todo mundo possa entender, isso aqui é o câncer. Perfeito, doutor Cláudio, muito bom, muito didático, realmente tem muitas dúvidas sobre esse tema e creio que, como eu entendi de forma bem direta, né, levando também, lógico, muita a parte biológica do item, os outros telespectadores aí vão conseguir também entender. Então, nós vamos agora à pergunta número 2, tá? Pergunta número 2. Vamos voltando aqui ao nosso conjunto de perguntas referente ao câncer de próstata em alusão ao Novembro Azul. A primeira pergunta que o doutor respondeu brilhantemente foi referente ao que é câncer, né? Toda a composição, como realmente ele vem a se caracterizar o câncer. A segunda pergunta, doutor, passada aqui pelos seus pacientes, foi referente ao que é metástase. Doutor, o que vem a ser metástase e qual a principal diferença entre prevenção e detecção do câncer? Acho que são duas perguntas em uma, né? Então, o que vem a ser metástase e qual a diferença entre prevenção e detecção? O senhor fica à vontade aí para abordar qual é a ordem aí das duas perguntas, né? Doutor Bruno, é muito importante essa indagação, porque também no dia a dia a gente observa muitos profissionais, ou então pessoas até mesmo leigas no assunto, usando o termo prevenção, substituindo a detectação. Vamos aqui logo diretamente do assunto, exemplificando. Quando um paciente, já nós estamos falando em Novembro Azul, quando o paciente ele vai fazer
o exame e a dosagem do PSA, que nós vamos abordar daqui um pedaço. Ele vai fazer um toque retal, ou vai fazer uma ressonância magnética, no caso da próstata. Ele está fazendo uma prevenção? Não, ele já está fazendo, é um tratamento. Perfeito. Então já é o tratamento. Quando ele faz o toque retal, ele está fazendo a prevenção? Não, ele já está sendo... o médico, normalmente o urologista, está tentando detectar ou não a presença do possível tumor. Né? Ele não está prevenindo nada. Né? O indivíduo faz a dosagem do PSA. A dosagem do PSA, ele não está prevenindo. A mesma coisa, aproveitando aqui já que o mês passado foi o Outubro Rosa, quando uma mulher está sendo submetida a uma mamografia, ela não está fazendo a prevenção do câncer de mama. Ela vai detectar ou não. Prevenir, a própria, né, etiologia da palavra de prevenir é você tomar atitudes para que aquilo não aconteça. Perfeito. Por exemplo, em relação ao câncer de próstata, desde que o indivíduo ele tenha uma alimentação saudável, desde que ele pratique esporte, desde que ele saiba controlar os seus estresses, né? Que também são fortes fatores para mutações, desde que ele não seja submetido a muitas radiações, enfim, desde que ele, inclusive, nessa boa alimentação, ele faça o uso de algumas substâncias, como o licopeno, que já é conhecido, o licopeno do tomate, né? Depois eu vou falar um pouquinho qual é o tipo de licopeno. O próprio café, que durante muitos anos foi um tabu incrível, que se o café fazia mal ou bem, pois o café hoje tem grandes benefícios, principalmente com relação ao câncer de próstata. Facilmente você entra aí no Google, aí coloque assim, café versus câncer de próstata. Você vai ver vários estudos mostrando que esses protocolos, eles indicam que normalmente as pessoas normais devem tomar pelo menos 3 xícaras de café por dia para evitar o câncer. Então, cuidado para não confundir prevenção com detectação. Quando o médico vai fazer o toque retal, ele não está fazendo a prevenção, ele está detectando ou não esse câncer de próstata, ok? Perfeito, doutor, muito bom. Agora, só um detalhe que eu me esqueci de falar, a metástase. Era esse tema que a gente ia abordar. O que é a metástase? Quando o tumor aparece primariamente, pela primeira vez no órgão, né, se ele não for diagnosticado e não for extirpado, ou através da cirurgia, ou através da radioterapia, ou da quimioterapia, essas células cancerígenas que sofreram uma mutação, essas células podem penetrar no vaso sanguíneo, penetrar na corrente linfática e vai para outro órgão. Por exemplo, sai da mama ou sai da próstata e vai para o fígado, vai para o pulmão, vai para o rim. Aí então nós dizemos que ele apresentou uma metástase, ou seja, um tumor secundário que partiu a partir de um tumor primário. Perfeito, doutor. No nosso populês falando, seria que se espalhou pelo corpo, né? Até algumas perguntas aqui, mas o termo técnico realmente é que é secundário. Então, muito bom entender, eu acho que as duas ações são muito importantes, né? Tanto a detecção quanto também a prevenção, né, doutor? Doutor Bruno, olha, é importante, daí é que às vezes as pessoas não entendem. Quando a gente conversando, diz assim, fulano não pode morrer de câncer de próstata, fulano não pode morrer de câncer de mama. Vamos aqui agora unir o que nós discutimos até agora. O câncer, nós falamos, né, que é um erro, é uma mutação que vai fazer com que as células produzam proteínas para inibir as células normais. Eu pergunto, então, o que é câncer de mama ou o que é câncer de próstata?
câncer de mama, quer dizer, as células das glândulas mamárias receberam a informação genética errada e passaram a produzir uma proteína para inibir as células da mama. Se for a próstata, a mesma coisa, as células das próstatas vão passar a produzir uma proteína que vão inibir as funções normais da célula da próstata. Agora eu pergunto para vocês, uma mulher ou um homem pode viver sem mama? A resposta é sim. Um homem pode viver sem próstata? Mais uma vez, a resposta é sim. Então a pessoa pode morrer de câncer de próstata? Pode morrer de câncer de mama? Não, porque eles não são órgãos vitais. Agora eu pergunto, se a pessoa, se ela tiver um câncer de fígado, se ele não for debelado através da cirurgia, ou quimioterapia, ou radioterapia, ele vai evoluir para a morte? Sim, porque nós não podemos viver sem fígado. Então, normalmente, nós deveríamos dizer assim, fulano morreu de uma metástase de câncer de próstata. Ok, doutor? Perfeito, doutor. Muito bom. A gente aqui finalizou a segunda pergunta, né? Então, a gente vai puxar aqui a terceira pergunta realizada pelos seus pacientes. Olá, vamos retomando aqui a pergunta de número 3. A pergunta anterior, o Dr. Cláudio respondeu, referente qual a diferença entre a prevenção e detecção, tirou todas as nossas dúvidas referente ao tema, me deu até uma notícia muito bacana, que realmente o café traz muitos benefícios para a gente, né? Então é importante quebrar alguns mitos aí que realmente a gente tem no nosso dia a dia. A pergunta de número 3, que os pacientes nos passaram aqui para a gente estar transmitindo, doutor Cláudio, o que seria a próstata? Qual a função dela no nosso corpo? Então, o que seria a próstata e qual a função dela no nosso corpo? Muito bem, doutor Bruno. Eu gostaria, se possível, se a equipe técnica pudesse... já está aí, já colocou. Eu vou mostrar aqui para vocês, mais ou menos, a anatomia do aparelho urinário masculino. Aqui vocês têm, do lado direito de vocês, né? Você tem aqui a bexiga. Aí aqui você tem, de um lado direito e do lado esquerdo, você tem a glândula próstata, e aqui você está vendo que está exatamente saindo o canal uretral, o canal uretral vai exatamente para eliminar, né? Eliminar a urina. E um detalhe importante que muita gente não se atenta, o aparelho urinário masculino, ele está relacionado ao mesmo tempo com o sistema renal urinário e com o sistema reprodutivo. Porque também cai aqui, aqui não está apresentando, mas aqui também na uretra, cai exatamente aquilo que foi produzido no testículo, que são os espermatozoides. Então, respondendo agora as funções da próstata propriamente dita. Primeiro, a próstata, ela serve como uma transição do transporte da urina da bexiga, que vai passar aqui por esse canal que está passando pelo interior da próstata e para ir para a uretra peniana. Então, primeiro é o transporte de urina. Mas também não só é o transporte de urina. Além das próprias células da próstata produzirem, né, o sêmen, o que é o sêmen? O sêmen é o líquido que vai diluir os espermatozoides. O espermatozoide foi produzido no testículo, né? E esses espermatozoides, ao passar aqui na próstata, as células da próstata e sobre a próstata também nós temos aqui as chamadas vesículas seminais, que elas produzem e lançam aqui nesse canal exatamente o sêmen, que é exatamente onde vai se diluir o espermatozoide. O produto de um orgasmo é exatamente o sêmen mais os espermatozoides. O espermatozoide foi produzido no testículo, né, e lançado aqui no interior da próstata, e a vesícula seminal produz o sêmen. Então,
uma função da próstata, como nós já vimos, ela serve de transição, né, de transporte da urina para a uretra peniana. E uma função também bastante importante é durante o ato sexual. Essa parte superior aqui funciona como uma válvula onde ela impede o refluxo do sêmen e do espermatozoide que está aqui no interior do interior da uretra, que se encontra dentro da próstata. Então, exatamente para que quando a próstata se contrair, aí ela vai lançar aqui exatamente o produto sêmen e espermatozoide, que é o produto do orgasmo, tá certo? Então, é uma das funções. Ela impede o refluxo, né, do material que vai exatamente ser lançado pelo orgasmo. Então, são funções importantes da próstata, como eu já repeti, né? E pela terceira vez, reafirmando, a próstata serve como mediador de transmissão do esperma, dos espermatozoides e da urina. Perfeito, doutor. Ali nós temos uma segunda imagem aqui que o senhor pediu para nós projetarmos, que é uma próstata com hiperplasia, né? O senhor vai sinalizar agora ou vai ser um pouco mais para frente? Não, eu posso aproveitar agora, e eu não sei quais são as próximas perguntas dos nossos pacientes, mas eu já diria uma coisa super importante aqui, talvez a parte mais importante dessa nossa conversa. Como você vê aqui, a próstata, né, ela apresenta duas regiões. Ela apresenta essa parte mais externa da próstata, e apresenta a porção chamada de transição, que é essa exatamente a porção mais interna. Todo câncer de próstata só ocorre na porção mais externa. Ela ocorre na porção mais externa. Como ela cresce na porção mais externa, ela é assintomática. O paciente que tem câncer de próstata, ele não apresenta sintoma. Por isso que é importante, eu vou falar daqui a pouco, a preocupação das mulheres com seus esposos, dos filhos, dos pais, o problema relacionado com câncer de próstata. Não deixar somente para novembro azul. Mas aí vai ser no final, eu vou chamar a atenção. Já, meus amigos, existe uma chamada hiperplasia, quer dizer, a próstata ela começa a aumentar aqui de volume, né? Aqui na região de transição. E ela aumentando a região de transição, ela vai, logicamente, ela vai tentar fechar esse canal. Aí o que é que vai acontecer? Vai acontecer, o indivíduo vai ter dificuldade na micção, ou seja, a urinar. A bexiga dele vai ficar sempre cheia, ela nunca esvazia, e ele fica então com vontade toda hora de urinar, urina várias vezes ao dia, se levanta várias vezes à noite, porque ele não esvazia a bexiga, né? Às vezes, também com esse edema aqui, pode haver um pequeno sangramento, o indivíduo eliminar um pouco de material sanguíneo, ou no esperma ou na própria urina, tá certo? O jato, se você observar aqui, o jato da urina, da sua uretra peniana, está bastante diminuído. Então, isso, tudo que eu falei, não é câncer de próstata, é uma hiperplasia, porque eu falei para vocês, observe bem, a hiperplasia da próstata ocorre aqui na região de transição. Aqui na região de transição. Quanto maior a hiperplasia, mais ela fecha esse canal. Então, maior vão ser a dificuldade. Aí, vamos agora entender o problema do toque retal. Por que o toque retal é importante? Porque eu falei que o câncer começa sempre na parte externa da próstata. Então, quando as células começam, elas formam pequenos nódulos aqui na parte externa. E quando o médico, o urologista, principalmente, vai fazer o toque retal, ele vai ter a sensibilidade aqui externamente que está tocando em algum obstáculo, que no caso seria nódulo, e como é na porção externa e não
estão na posição mediana, isso aí já leva a ele desconfiar que aqui está se iniciando um processo de câncer e, logicamente, ele vai pedir uma biópsia para poder ter uma certeza do diagnóstico. Perfeito, doutor Cláudio. Então ficou bem claro aí, né? As imagens realmente elas deixam mais nítida o que é que a gente fazer essa alusão aí, essa comparação com qual é a função da próstata no nosso corpo, né? Então ficou muito claro para a gente. Então agora a gente vai prosseguir aqui com as perguntas, né? Nós vamos agora para a quarta pergunta aqui dos seus pacientes, tá? Vamos aqui retomar as perguntas dos pacientes do Dr. Cláudio referente ao câncer de próstata e em alusão ao Novembro Azul. Doutor, vamos aqui para a pergunta de número 4, tá? Um dos seus pacientes perguntou: doutor, quais são os principais sintomas de câncer de próstata? Quais são os principais sintomas? Como a gente pode detectar que realmente pode estar com o câncer de próstata ou porque ele pode realmente estar vindo a acometer o nosso corpo? Muito bom, doutor Bruno. Eu gostaria que voltasse aí àquela imagem anterior, né, para que eu pudesse finalizar esse raciocínio. Eu falei para vocês que normalmente o câncer de próstata ele ocorre na porção externa da glândula próstata e ele não leva nenhum sintoma. É por isso que é altamente indicado que você faça depois de uma certa idade, que nós vamos já entrar no detalhe, que você deve monitorar a sua próstata, porque o câncer de próstata, diferentemente da hiperplasia prostática, que não tem nada a ver com câncer de próstata, o câncer de próstata ele é benigno, você não sente nada. Você vai apresentar dificuldade de urinar, a bexiga sempre cheia, né? Diminuição do jato de urina, não é no câncer de próstata, e sim na hiperplasia prostática, que é uma doença benigna. Perfeito, doutor. Ficou bem claro aí na imagem. Então, realmente quais são os sintomas, né? O senhor já tinha abordado na outra pergunta, né? Então, nós vamos aqui finalizar a pergunta 4 e vamos dar sequência na pergunta 5 e 6 dos pacientes do Dr. Cláudio. Vamos agora retomando aqui as perguntas dos pacientes do Dr. Cláudio. Vamos para as perguntas 5 e 6. Doutor, nós vamos emendar aqui duas perguntas que eu acho que tem alguma correlação e a gente dá mais dinâmica aqui na nossa capacitação. A primeira delas é: doutor, a partir de qual idade o médico deve solicitar o exame do PSA para seu paciente? E a segunda: uma vez esse exame de PSA dando alterado, necessariamente já indica que o paciente está com câncer de próstata? Muito boa essa pergunta, porque realmente existe uma controvérsia, né? Existe uma dúvida muito grande. Meu PSA deu elevado, eu estou com câncer de próstata. Não é bem assim, não. É muito pelo contrário. Às vezes, o indivíduo pode ter o PSA elevado, bastante elevado, e não tem nada a ver com câncer de próstata. Ele tem uma hiperplasia, porque também na hiperplasia prostática aumenta o PSA, tá certo? E tem mais um detalhe importante: às vezes o indivíduo é portador já do câncer e ele apresenta PSA em níveis normais. Perfeito. Eu não vou citar aqui a parte numérica por questão de ética, de tanto a tanto, porque isso aí há uma variação de laboratório para laboratório, europeu, americano. Então eu não vou aqui entrar em detalhe, mas só queria lembrar você tem um PSA elevado, e isso logicamente vai acender a luz amarela para o médico continuar exatamente a tentar diagnosticar
o que é que está levando o aumento do PSA. Aí, logicamente, o médico ele vai fazer o toque retal. Aí, se ele observar que na parte externa tem alguma granulação, então é um sinal que ali pode estar iniciando um processo de carcinoma de próstata. Mas eu volto a dizer, o paciente pode apresentar o PSA normal e já apresentar câncer de próstata, e pode apresentar o PSA muito elevado e não ser câncer de próstata, só ser uma hiperplasia. Tem que ser um conjunto de vários fatores, como eu já falei. Existe hoje o exame do PSA, existe a biópsia e hoje existe a tomografia, né? E que realmente a tomografia ela é altamente importante. E depois disso aí o médico então faz a biópsia. E mais um detalhe importante: hoje nós sabemos, doutor Bruno, que os urologistas, né, sempre na frente do estudo da modernização. Hoje nós sabemos que existem 3 tipos de tumores malignos da próstata. Existe o não invasivo, existe o médio invasivo e existe o muito invasivo. Muitas vezes o indivíduo ele apresenta o câncer de próstata não muito invasivo e o médico não precisa nem operar. Ele não está dando sintoma nenhum, não está havendo aumento. Simplesmente o urologista ele vai ficar observando esse paciente de 6 em 6 meses, fazendo a dosagem do PSA e fazendo a tomografia. Se já ele notou na primeira vez que o exame é um tumor de média complexidade, então ele já vai agora então partir para a cirurgia, né? E mais na frente eu vou falar um pouco sobre as novas técnicas das cirurgias, porque o grande tabu, eu não sei se vem alguma pergunta aí na frente relacionada com isso, qual é o grande tabu do homem procurar o urologista a partir da idade de 45 anos? Essa é a idade. Mas existe alguns fatores também que essa idade pode diminuir. Por exemplo, nós sabemos que as pessoas de descendência afro, né, elas apresentam uma propensão 5 vezes maior de que uma pessoa que não é descendente afro. Pessoas também que, a parte da hereditariedade, se você tem um pai, se você já teve um tio, se você tem um irmão, um sobrinho já diagnosticado com câncer de próstata, então esse tempo diminui para 40 anos. Então, isso existem várias variáveis, né, nas diversas comunidades científicas, europeia, americana, etc. Perfeito. Então, o doutor Cláudio abordou aqui sobre qual a idade, né? Pode variar entre 40 e 45 anos, e abordou também quais seriam esses sintomas aí do câncer de próstata. Agora nós vamos dar seguimento aqui na pergunta de número 7. Vamos emendar mais uma vez a 7 e a 8, ok? Estamos retomando aqui as perguntas dos pacientes do Dr. Cláudio referente ao câncer de próstata e referente ao Novembro Azul. Lembro mais uma vez que a gente fez essa forma dinâmica aqui através de perguntas para facilitar o seu entendimento sobre esse tema tão relevante. Doutor, então, vamos aqui dar seguimento. Vou fazer a mesma metodologia da anterior. Nós vamos emendar 2 respostas em uma só, tá? A primeira pergunta referente a essas 2 respostas, que um dos seus pacientes passou, primeira é se tem alguma dica de prevenção referente ao câncer de próstata, né? Quais são as dicas que o senhor pode dar? E a segunda pergunta, a gente está vendo aí que alguns dos seus pacientes, desde o dia 1º de novembro, estão sendo atendidos
e eles acharam, chamou a atenção dos pacientes por que o senhor está usando esse jaleco azul nos atendimentos, né? Qual é o objetivo, o que é que o senhor está buscando realmente, que é algo inovador, algo que a gente, eu particularmente não vi, né? A nível de Brasil. Então, por que realmente o senhor decidiu utilizar um jaleco azul para os atendimentos durante esse mês? Então, quais são as sugestões de prevenção e por que do jaleco azul, doutor Cláudio? Como eu falei no início, essa nossa conversa aqui no bate-papo, né, eu queria que todos vocês não apenas ouvissem o que eu estou falando, mas que vocês também vissem o que eu estou falando. Eu queria dizer para vocês o seguinte, todos os genes são estruturas que estão dentro dos nossos cromossomos e eles são responsáveis pelas diversas funções dos cromossomos. Então, a maioria dos nossos genes, nós nascemos com eles inativos. E de acordo com que cada gene ele encontra o seu ambiente propício, aí ele vai desenvolver o seu papel, ou seja, ele vai comandar a síntese de uma determinada proteína que vai ter uma determinada função. Eu vou ser um pouco mais claro, mais didático. Por exemplo, Dr. Cláudio Pontes, alguém aqui que está nesse momento nos assistindo, do sexo feminino, eu faço a pergunta. Eu tenho um gene para desenvolvimento das mamas? Você, mulher, você, amiga, você tem gene para desenvolver as mamas? Eu diria que sim. E por que é que só você desenvolveu as mamas e eu não? Exatamente porque eu tenho o gene e você tem o gene. E por que só você desenvolveu? Desenvolveu porque esse gene, para ser ativado, ele precisa de encontrar um meio propício. E esse meio propício, no caso desse gene, são altas concentrações de progesterona, estradiol e estrona, que são elevados no sexo feminino. Tá certo? Então, por que ele não se desenvolveu em mim? Porque nós, do sexo masculino, nós temos baixíssima concentração de estrógenos, que são os hormônios femininos, então ele continua inativado. Vamos provar que isso é verdadeiro. Né? Se qualquer um de nós aqui do sexo masculino tomarmos 2 ou 3 cartelas seguidas de anticoncepcional, que são hormônios sexuais femininos, depois de 2, 3 meses, eles estão com a ginecomastia, o desenvolvimento das glândulas mamárias, provando que ele tem glândula mamária, provando que ele tinha um gene que ele só não desenvolveu porque o gene estava inativo. Vamos dar um outro exemplo oposto. Eu tenho um gene para desenvolver pelo na face, tenho as nossas colegas que nesse momento estão dando o prazer de nos escutar. Tem também esse mesmo gene? Tem. E por que é que o pelo na face não nasce em vocês e nasce em mim? Se eu tenho um gene e vocês têm o gene, porque aí já é outro gene diferente, né? E esse gene, ele para ser ativado, ele precisa de estar no meio propício para ele. Qual é o meio propício para ele? É elevada a concentração de testosterona, tá certo? Então, elevada a concentração de testosterona. Como as mulheres têm baixa concentração de testosterona já fisiologicamente, esse gene, para desenvolvimento de pelo na face, ele fica inativado. Nos homens, ele fica ativado. Mas quem quiser tirar a prova do 9, pode fazer agora. Você vai na farmácia, compra 4 ou 5 Durateston, tá certo? Eu tenho até uma pessoa aqui na Labolife que é muito teimosa e ela fez isso e hoje ela está arrependida. Então, ela tomou Durateston, tá certo? E o Durateston, ela fez o quê? Começou a nascer pelo na face, ela tá igual
né, algum ex-presidente do Brasil, né, e muita gente hoje que, né, já gosta de cultivar a barba. Então, para provar que ela tinha um gene, e ela tinha o folículo piloso que produz o pelo, só que estava inativo. Por que eu fiz essa abordagem? Para chamar a atenção, já que o doutor Bruno fez a pergunta aí, o que nós podemos fazer, tá certo, para tentar evitar o câncer de próstata, de uma maneira geral? Eu sempre digo para os meus pacientes o seguinte: onde existe muito raios, tem que ter muito para-raios. Então, se nós sabemos que a obesidade ela traz vários fatores inflamatórios, o estresse, a dormida não fisiológica, a ausência da prática de esporte, a ausência de determinadas vitaminas importantíssimas, como a vitamina D3. Inclusive, recentemente, foi comprovado, e eu queria deixar até bem claro, que tudo que eu estou falando aqui desde o começo não é aquilo que o Dr. Cláudio pensa ou acha. Tudo você entrando na internet, você vai encontrar artigos referentes a isso que eu estou falando. Então, não estou falando nada empírico, não. Embora, para algumas ciências ainda, elas não são ainda totalmente aceitáveis. Mas tudo que eu estou falando aqui é provado pela ciência. Mas, para complementar aqui, doutor Bruno, o nosso bate-papo, que eu estou adorando, é que nós temos que fazer a prevenção, e essa prevenção não é através de exames, é através exatamente de uma alimentação alimentar bem equilibrada, prática de exercício, evitar os excessos de estresses emocionais, familiares, sociais, político, futebol, etc. E também fazer uso de alguns suplementos, como eu já falei, a vitamina D é importantíssima, e a última descoberta, agora recente, mostra que o óleo de semente de abóbora, ela evita grande parte do câncer. Então, você guarda isso, procura ler, bota câncer de próstata versus semente de abóbora. Você vai ver alguns artigos científicos. E para concluir essa parte aqui, eu gostaria de mais uma vez agradecer a Deus, a essa oportunidade que Ele nos deu, está nos dando, para que nós possamos evoluir materialmente, espiritualmente, porque na realidade Deus quer isso, né? Que aquilo que possa fazer algo melhor para o nosso próximo, que nós possamos fazer. E como mensagem final, eu, como diretor da Labolife, eu diria para vocês o seguinte: não faça somente o Novembro Azul como ano de prevenção do câncer de próstata. Faça janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, os seus meses de prevenção, não só câncer de próstata, mas todo e qualquer câncer. Eu queria deixar um abraço muito forte para cada um de vocês. Obrigado, doutor. A gente está finalizando aqui nosso trabalho, nosso processo, né? Nossa gravação. Eu queria agradecer o senhor aí pela disponibilidade, por todo o conhecimento passado, por abrilhantar esse momento. Realmente ficou bem didático, bem claro para a gente, né? Então, e reforçar o que a Labolife, o que ela busca realmente trazer algo que vocês já sabem de forma diferente. Esse é nosso objetivo. Então, boa prevenção a todos. Até uma próxima. Até mais.